Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Navegando pela internet, algo que eu faço noite e dia, eu encontrei esse diagrama de uma fonte de alimentação. O diagrama passou de passagem, mas me chamou a atenção o componente LM395. Que raios de componente é esse? Ele está sendo usado no lado positivo e no lado negativo da fonte simétrica. Será um regulador? É sobre o LM395 que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? A primeira coisa que eu fiz foi baixar o datasheet e veja como o fabricante descreve esse componente, o Ultra Reliable Power Transistor, que pode ser traduzido por transistor de potência super confiável. Mas que maravilha é essa? Mais abaixo o fabricante mostra a pinagem desse componente. Olha ela na figura. Mas o que parece a você essa pinagem? Isso não parece um transistor, mas tem o transistor NPN ligando a entrada e saída. Mas isso parece ser um circuito integrado de um regulador. Mas olhando os nomes dos terminais, o fabricante chama de coletor, emissor e base. Ele insiste em dizer que é um transistor. Então vamos ver o que o fabricante fala desse componente misterioso. Vou ler a description do fabricante. Descrição. O LM195, LM395 são circuitos integrados com proteção completa contra sobrecarga. Esse é um dispositivo que atua como um transistor de potência de alto ganho, incluindo no chip limitação de corrente, limitação de potência e proteção contra sobrecarga térmica, tornando esse componente virtualmente impossível de ser destruído sob qualquer tipo de sobrecarga. Isso é realmente fantástico. Essa é a observação minha, claro. No encapsulamento TO3, o LM195 fornecerá corrente de carga superior a 1 A e pode comutar 40 volts em 500 nanosegundos. Veja agora o que o fabricante fala da questão da temperatura. A inclusão de limitação térmica, um recurso que não é facilmente disponível em designs discretos, fornece virtualmente uma proteção absoluta contra sobrecarga, uma proteção contra excessiva dissipação de potência ou dissipação inadequada de calor. O excesso de temperatura dispara o circuito de limitação térmica que desliga o dispositivo, evitando aquecimento excessivo. Temperatura sob completo controle. O LM195 oferece um aumento significativo na confiabilidade, bem como na simplificação dos circuitos de potência. Em algumas aplicações, onde a proteção é muito complicada, como reguladores de fontes chaveadas, acionamento de lâmpadas ou driver para solenoide, onde a dissipação de potência normalmente deve ser baixa, o LM195 é especialmente vantajoso. Se o circuito de potência está difícil de controlar, use o LM195. O LM195 é fácil de usar desde que alguns cuidados sejam observados. Uma tensão excessiva entre o coletor e o emissor poderá danificar o componente, mas isso acontece com qualquer transistor. Nem precisava falar, mas está aí. Quando o dispositivo for usado como seguidor de emissor, alimentando uma carga de baixa impedância, é necessário inserir uma resistência de 5K em série com o terminal da base. Isso vai evitar possíveis oscilações. Embora o dispositivo seja geralmente estável como seguidor de emissor, a resistência elimina a possibilidade de problemas que venham a degradar o desempenho. Finalmente, para uma resposta boa em altas frequências, é recomendado que a fonte tenha um capacitor de passagem. Traduzindo, coloque aqueles capacitores na saída e na entrada da fonte, como em todo regulador. Não menospreze esses capacitores. Veja no exemplo da figura que o LM195 é desenhado como um transistor NPN de potência. E olha lá, a resistência em série com a base. 5K é a recomendação, mas cada circuito é um circuito. Use no mínimo 5K. Olhando o diagrama interno, podemos ver que entre o coletor e o emissor tem um transistor NPN de potência e uma resistência shunt em série com o emissor. Essa resistência e o circuito de proteção garantem que o componente não queime por sobrecorrente. O mais interessante é o circuito da base. Note que o transistor ligado na base é um transistor PNP. Então, para ligar o LM195, tem que tirar a corrente da base. Tem que criar um caminho para o terra, como se fosse um transistor PNP. Agora sim, bagunçou tudo, não é mesmo? Veja a corrente de base, 3 microampere, muito baixa mesmo. Qualquer coisa liga esse transistor, fantástico. Ao ligar a tensão base emissor vai ficar ao redor de 0,9 volt, bem altinha comparado com 0,7 volt do transistor normal. Olha o tempo de comutação, 500 nanosegundos. Isso remete a aplicações da ordem de 2 MHz, muito rápido.
Vejam agora alguns exemplos descritos no datasheet. Esse me parece bem interessante, isso porque a corrente na saída do optoacoplador é muito baixa. Como esse transistor tem um alto ganho, compensa isso, e assim a saída poderá acionar direto cargas maiores. Nessa outra versão, o circuito ficou mais compacto. Agora o LM195, junto com o opto, forma um super optoacoplador com saída de 1 ampere. Ficou um circuito bem simples, não é mesmo? A saída substitui o circuito de saída normal do opto, com a vantagem de ser um circuito de potência. Nesse circuito, o LM195 funciona como um reforçador de corrente. Como só tem uma resistência de realimentação, RF, esse é um amplificador operacional na configuração buffer. A tensão que entra, sai, mas aqui essa saída poderá acionar cargas de até 1 ampere, tudo graças ao LM195. Nesse circuito, a tensão que é aplicada à entrada vai aparecer na saída, mas com corrente reforçada. Uma possibilidade interessante de aplicação desse circuito é fazer uma fonte simétrica precisa e com corrente de 1 ampere. Para isso, basta colocar na entrada um trim-pot e ajustar a saída para 0 volt exato. A saída será o zero da fonte simétrica. Olha esse circuito, que precioso! Um timer muito simples. Isso é possível porque uma vez carregado o capacitor, o tempo de descarga vai depender somente da resistência R1, já que o LM1195 liga com correntes muito baixas, da ordem de 3 microamperes, e não vai interferir na corrente de descarga do capacitor. Vejam esse outro exemplo, uma saída digital simples, e aqui pode ser um microcontrolador como o Arduino. Assim, a saída poderá acionar facilmente cargas de até 1 ampere. No datasheet, ele diz que o LM195 pode acionar cargas de até 2 ampere. Isso tudo sem sobrecarregar o microcontrolador. Mais uma opção para quem gosta do Arduino. Mas essa aplicação é um primor. Vejam, é só ligar o LM395 como mostra a figura. E pronto! Temos um limitador de corrente de 1 ampere. Não podia ser mais simples. Coloque em série com a sua fonte e ela estará protegida contra curtos-circuitos. E para finalizar, eu tinha que mostrar o diagrama de uma fonte ajustável. Aqui, para o circuito do regulador, é usado o LM105, um regulador pouco usado no Brasil, mas poderia ser qualquer outro. O LM195 aumenta a confiabilidade do circuito e ainda protege contra curtos-circuitos. Você viu nesse tutorial o transistor de alta confiabilidade LM195 e LM395. Agora, se aparecer no diagrama de alguma fonte, você já sabe como interpretar o diagrama. Pense nele num transistor super protegido e que aciona com baixíssima corrente de base. E esqueça que por dentro ele é, na verdade, um sofisticado circuito integrado, todo protegido. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!